destino tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O valor que você tem, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até o divino, inexprimíveis. Aí você pode então perceber. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Por isso que você tem. Você é um ser, você é o que? Tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Gente, boa noite. Boa noite. Os nossos vizinhos, eu sou o pastor Jonatas, da Igreja Batista, da Fazendinha. Quero compartilhar com vocês um versículo que se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 16. E diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo cumprindo a missão de ser o Salvador, de ser o Redentor. E Ele deixa a nós, seus servos, seus discípulos, a missão de dar a vida pelos nossos irmãos, de investir a nossa vida, de investir tudo que temos, o nosso fôlego, pelos nossos irmãos. E é muito interessante porque nós temos o costume de, no aniversário, a gente faz o quê? Quando a gente é convidado para um aniversário, a gente leva o quê? Leva um presente, não é isso? A gente leva um presente para a pessoa. E por que a gente faz isso? É uma forma da gente demonstrar o carinho, demonstrar que aquela pessoa é importante para a gente, demonstrar que nós lembramos daquela pessoa antes daquela festividade. E quando o apóstolo João nos orienta aqui que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, eu acredito que o maior presente que nós podemos dar pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, é o Evangelho do Senhor Jesus. É essa boa notícia de salvação.
Jesus veio ao mundo não só para ensinar coisas boas, para dar um bom exemplo. Ele veio ao mundo para salvar o pecador. Essa foi a missão principal do Senhor Jesus. Ele veio para salvar o pecador. Quando a gente olha para o Senhor Jesus e vê só um homem muito bom, que ensinou coisas muito boas, um mestre por excelência, um grande professor, se você enxerga nele somente isso, você não enxergou o melhor do Senhor Jesus. Porque o melhor que ele fez foi verter o sangue dele. Ele derramou o seu sangue, um preço necessário. Lá no Antigo Testamento diz que sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. Uma lei criada pelo próprio Deus. Se você virar para mim e falar, pastor Jonatas, por que é assim? Eu vou falar para você, eu não sei. Foi uma lei que Deus criou. Eu acredito que aquele que nos cria, que nos dá o fôlego da vida, ele tenha condições de criar leis que ele mesmo deseja. Você concorda comigo, Igor? Ele pode fazer isso. E ele criou essa lei, que sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. Mas o mais interessante é que a humanidade lá no Éden, quando peca e se desvia do propósito original do Senhor, o próprio Deus traz a solução para o pecado. O próprio Deus envia o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para morrer pelos meus pecados, pecados do Jonatas. E isso é maravilhoso. Então, aqui de posse dessa orientação do apóstolo João, que nós devemos dar a vida, dar o que de melhor nós temos pelos nossos irmãos, estamos aqui fazendo isso pelos nossos irmãos em Cristo, estamos fazendo isso também pelos nossos vizinhos, é deixar essa mensagem. Jesus morreu na cruz por cada um de nós. E a Bíblia também nos orienta que para tomarmos posse disso, para fazermos, para termos isso, trazermos isso para a gente, nós precisamos crer no Senhor Jesus. Nós, na semana passada, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, vimos ali, quinta-feira agora, semana passada, hoje é domingo, né? Já é a próxima semana. Na quinta-feira nós vimos ali a declaração do carcereiro. O que eu tenho que fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo falou o que para ele? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, o sacrifício de Jesus na cruz, pagando um preço estipulado por Deus, por conta do meu pecado, representado lá por Adão e Eva, eu me aproprio dessa verdade como? Crendo no Senhor Jesus. Dessa forma, eu serei salvo e também a minha casa. Vamos orar nesse momento? Curva sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Cuidado com o carro aí, gente. Está vindo o carro? Todo mundo no cantinho, né? Isso, todo mundo no cantinho. Vamos orar então. Deus de amor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Tua palavra nos orienta que em tudo nós devemos agradecer ao Senhor e queremos agradecer também por essa falta de energia, Pai. Uma oportunidade de caminharmos aqui e falarmos do Teu Evangelho para os nossos vizinhos, as pessoas que nós amamos, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, se houver alguma pessoa que esteja ao alcance da nossa voz e que precisa tomar uma decisão, entender o Teu plano, o Teu propósito, o Teu projeto para a vida dela e precisa tomar uma decisão ao Teu lado, que essa decisão seja tomada hoje, Pai. Amém. Que essa pessoa, Senhor, possa se curvar diante da cruz, possa alçar a sua voz, levantar a sua voz e falar com o Senhor, pedir perdão pelos seus pecados e se achegar ao Senhor. Cuide, Senhor, dos nossos vizinhos, nós pedimos isso ao Senhor. Abençoe, Senhor Deus, o nosso povo. Nós pedimos isso ao Senhor. Cuide, Senhor, de todos nós. É o que nós pedimos, em nome doce e precioso, nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém. 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 Cantarei com dança, meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em casa.
Boa noite. Boa noite. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Palavras aqui do apóstolo Paulo aos crentes lá de Roma, que continua se aplicando hoje. Se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor da sua vida. Senhor, o que essa palavra Senhor significa? Antigamente, a gente tinha o costume de falar assim, eu vou pagar o meu aluguel, o meu senhorio. Vocês lembram disso? Agora não se usa mais essa expressão, né? Mas quem é o senhorio? É o dono da casa, não é isso? Então o Senhor é o dono. Se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o dono da sua vida, Ele não é apenas alguém muito interessante, Ele não é apenas uma figura talvez pendurada na sua parede, Ele não é talvez aquele nome que na hora da angústia você, ai Jesus, me socorre. Não, não é apenas isso. Ele é o Senhor, Ele é o dono. Se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se você entender, o apóstolo Paulo está dizendo isso, se você entender que na verdade Ele venceu a morte, se você entender que Ele morreu na cruz do Calvário, mas a morte não foi suficiente para detê-lo e Ele ressuscitou, e nós temos um costume de dizer, para tudo tem um jeito, só não tem jeito na morte. Você já ouviu isso também? Para tudo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Jesus deu um jeito na morte. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é justamente isso. Ele está falando, se com a sua boca você reconhecer que Jesus é o dono da sua vida, isso no seu coração você crê que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou, você será salvo. Algumas pessoas acham que você vai para o céu porque faz coisa boa. E a Bíblia diz que isso não é verdade. O crente em Jesus, ele tem sim que fazer coisa boa porque o Espírito Santo habita nele. Mas você vai para o céu pela graça, porque confessou que Jesus Cristo é o Senhor. Em Efésios 2, capítulo 8, diz isso. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Então não é por fazer coisa boa, mas é por confessar. Confessar o quê? A Jesus como Senhor. A Jesus como aquele que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia. Vamos mais uma vez orar, meus irmãos? Vamos. Amém. Vamos falar com o Senhor. Deus de amor, ainda na tua presença, Pai, queremos agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá. Queremos pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja abençoando os nossos vizinhos. Amém. Cuidando, Senhor Deus, deles. E que eles possam, Senhor, entender a mensagem do Evangelho. Que eles possam entender, Senhor, que é necessário confessar com a boca que Jesus é o dono da vida. É necessário compreender que Jesus venceu a morte, o maior de todos os nossos inimigos. Que essa verdade, Senhor, a verdade do Evangelho, fique muito clara na cabeça dos nossos vizinhos. Pedimos isso ao Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de nós. Esteja nos abençoando, nos conduzindo, abençoando a nossa igreja, a primeira igreja batista em Fazendinha, cuidando, Senhor Deus, de todas as pessoas que estão no nosso entorno. O nosso desejo, Pai, é ser uma igreja relevante aqui nesse bairro, aqui nessa localidade. Nos dê essa oportunidade, Senhor. É o que nós pedimos, no nome doce e precioso do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Sobre a morte vencer.
No capítulo 10, no verso 10, o apóstolo registra as palavras de Jesus que traz uma problemática. Ele diz, as palavras de Jesus diz que o ladrão, ele veio senão para roubar, matar e destruir. É impressionante como é que a palavra de Deus ela é temporal. Porque podemos também falar que hoje ainda que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. E isso causa desesperança no mundo. Porque talvez você possa estar se perguntando agora, seja qualquer ouvinte que estiver aqui, aquele que os nossos vizinhos, talvez você nunca ouviu falar do Evangelho, ou você que já tem tempo de Evangelho e continua a problemática, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E talvez você esteja se perguntando, tá, mas isso eu já sei, e o que eu faço quanto a isso? O bom é que o versículo, o apóstolo, ele não para, né, somente nessa parte A. Ele continuando, registrando as palavras, ele mostra Jesus trazendo a solução. Porque não há solução, não se engane, o dinheiro ele não vai solucionar. Ele não vai te dar a segurança, porque um dia esse dinheiro pode te faltar. Essa segurança que pode estar armazenada, sustentada por esse dinheiro, ela pode falhar. Seja por uma saúde, seja por algum problema, de repente, inesperado. E isso vai te faltar. Então, qual é essa solução? E o apóstolo ele continua dizendo, as palavras de Jesus, Jesus dizendo que eu vim para que tenha vida, e não somente vida. Ele diz que essa vida é abundante. Ou seja, Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. E é esse convite que fazemos hoje, nessa noite, para cada um que estiver ouvindo. Seja você que já tomou uma decisão ou não, é uma vida em abundância. Então por que recusar um convite tão maravilhoso desse? Faça uma prova consigo mesmo. Coloque em prática, em prova, isso que eu estou falando. Pergunte aí no seu coração para Jesus Cristo nesta noite. Que vida é essa em abundância? Eu quero essa vida em abundância, afinal uma coisa tão maravilhosa. A palavra de Deus ela é eficaz ainda hoje. Entenda como um presente maravilhoso. Essa chance que a vida está te dando hoje para estar ouvindo isso. Se sinta privilegiado, porque realmente é privilegiado ouvir uma palavra tão maravilhosa nesta noite, que é Jesus dizendo, eu vim para que tenha vida. Não desperdice essa chance. Em nome de Jesus, no seu coração, escute essa palavra, guarde essa palavra com você. Amém. Vamos orar. Deus de amor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela vida, te agradecemos pelas oportunidades, te agradecemos, Senhor, inclusive pela falta de luz. Nós nos submetemos, Senhor, à tua soberania e sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para a gente. Nesse momento eu quero pedir, Pai, pelos nossos vizinhos, quero suplicar ao Senhor que o Senhor esteja abençoando a eles, cuidando, Senhor, trazendo paz, trazendo, Senhor Deus, alegria no coração deles. Mas acima de tudo, Pai, o maior desejo que eu posso querer para eles, ó Pai, que eu posso desejar para eles, é que eles reconheçam ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Pedimos ao Senhor, Pai, dê uma oportunidade, convença os nossos vizinhos de que sem Jesus não há vida eterna com Deus, ó Pai. Nós suplicamos isso ao Senhor. Continue, Senhor Deus, cuidando da primeira igreja batista em Fazendinha, sustentando, Senhor Deus, a nós. Queremos, ó Pai, ser relevantes aqui no nosso bairro, na nossa localidade. Nos dê, Senhor Deus, orientação, Pai, como podemos amar os nossos vizinhos. Pedimos isso ao Senhor, nos oriente, Pai, como nós podemos amar os nossos vizinhos. Tudo isso nós te pedimos, no nome doce e precioso do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Para sempre. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Ao erguermos as mãos, Consolador, Adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui, Te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor. Clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és. Glória a Deus. Antes da gente prosseguir cantando, cantar mais um cântico, é possível? Então, eu quero trazer aqui um versículo, na verdade uma palavra de encorajamento para nós, para a Igreja de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, um versículo muito conhecido, os irmãos sabem de cor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Aleluia. O apóstolo Paulo está aqui encerrando a sua primeira carta à Igreja de Corinto, e o que marca essa carta são problemas. O apóstolo Paulo trata de problemas, me perdoem a expressão, mas problemas cabeludos, problemas graves. Essa igreja tinha um camarada que se relacionava com a madrasta, e o apóstolo Paulo fala, vocês precisam disciplinar esse rapaz. Essa igreja tinha problemas de comunhão na ceia do Senhor, cada um chegava a se servir, se o irmão chegasse um pouquinho atrasado, ficava sem um elemento, sem o vinho, sem o pão, um problema danado de comunhão. Eu não sei, meus irmãos, quando Deus olha do céu, que tipo de igreja que Ele vê aqui na Bíblia da Fazendinha. Mas se essa palavra de encorajamento foi para essa igreja imperfeita, para essa igreja que nós amamos e estamos trabalhando para revitalizar, a palavra é a mesma. Sede firmes e inabaláveis, sabendo que o vosso trabalho, essa cantoria pelo quarteirão, sabendo que o vosso trabalho, os ensaios no sábado, irmã Édia, não são em vão.
O Senhor está vendo e Ele está contabilizando e Ele tem abençoado. Ele tem acrescentado pessoas dia após dia. Em agosto do ano passado, os irmãos conhecem a história recente dessa igreja. Tomei posse aqui com 3 membros. Foi isso, Manicé? Sim. E Manicé estava aqui. Ela é testemunha disso. 3 membros. Hoje, olha a nossa realidade. Totalmente diferente. Uma igreja atuante, uma igreja viva. Então, eu trago essa palavra para os irmãos. Uma igreja tão viva que nem a falta de luz está nos calando. Não precisamos de luz. Não precisamos de luz. Muito obrigado. Que falte mais energia. É Que a gente possa sair pelo nosso quarteirão. Foi muito bom. Que falte mais energia, meus irmãos, para que nós possamos levar o Evangelho para além dessas 4 paredes aqui. Que possamos fazer isso. Então fica essa palavra para nós. Sede firmes, inabaláveis. Nada pode nos abalar. Sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor vê, Ele vê e Ele abençoa. Amém? Amém. Eu vou pedir ao irmão Kleber, irmão, pode fazer essa oração. Logo depois da oração nós vamos cantar o nosso último cântico, porque o cachorro quente já está esfriando. Tá bom? Aí o cachorro quente não vai ser mais quente. Kleber, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é com alegria, meu Senhor Deus, nós estamos aqui nesse momento, Pai. Senhor, aqui no pátio da igreja, Senhor, para render graças ao Senhor e dizer que só o Senhor é Deus. Só Tu és, Senhor Jesus, digno, Pai, de toda a honra, de toda a glória. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós carecemos do Teu amor, Pai, da Tua bondade. Amém. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, assim, meu Deus, como o Senhor ama essa igreja, ama esse bairro também, Senhor. Toma esse bairro nas Tuas mãos, cada vizinho, cada lar que foi hoje percorrido, meu Deus. Oh, meu Senhor, vai tocando, Pai, nessas vidas, para que Deus venha conhecer que Jesus salva, cura e liberta, Senhor. Pai, nos dê uma noite abençoada. Fica conosco, Senhor. É uma alegria imensa, Senhor. Nossos irmãos estão aqui louvando ao Senhor. E Deus, dependemos totalmente de Ti. Teu amor, Pai, que nos constrange. Tua bondade, Deus. Recebe, Senhor, nossa gratidão, nosso amor por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É a última canção? Vai encerrar? O cachorro quente está esfriando. Então vamos cantar então a razão do nosso existir, da nossa esperança. Porque Ele vive, posso crer, não é aquele que pode ficar em pé. Glória a Deus. Amém. Grande coral, dá esse testemunho que a nossa esperança é Cristo. Nós existimos porque Cristo renova o nosso viver, a nossa esperança. Glória a Deus. Dia na nossa vida. Deus enviou Seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com
minha vida.